vamos falar de devo ou não devo fazer. Em algum momento da nossa vida, todos nós fazemos esta pergunta perante determinadas situações que nos acontecem, não é? Por isso, aqui o importante que nós temos que saber é em que ponto da nossa vida nós fazemos esta pergunta. Porque o momento em que ela é feita pode influenciar as consequências, não é? Por isso, isto feito aos 15 anos, aos 25 anos, aos 35 anos, aos 55 anos, não é a mesma coisa. Nós temos outra preparação. Por isso, hoje o vídeo serve para nós desconstruirmos o que é que está por trás de quando nós fazemos esta pergunta. Agora, a pergunta que eu gostava de fazer a vocês é: quando nós fazemos esta pergunta, devo ou não devo fazer? Nós estamos a pensar racionalmente ou emocionalmente? Né? Porque é importante. Racionalmente, se assim for, nós conseguimos ver os benefícios que temos e as consequências, se nos são favoráveis ou não. Emocionalmente, nós não fazemos este pensamento. Por isso, algo mais está a ser importante do que o racional. Aqui é que nós temos que fazer a diferença entre não só o momento da nossa vida em que nós fazemos a pergunta, mas também o momento, né? O nosso atual momento em que fazemos a pergunta, porque podemos não estar preparados para responder à pergunta. Ou, neste caso, vamos cometer erros. Né? Vamos primeiro desconstruir e falar na palavra dever. Porque nós temos que pensar bem nas coisas antes de fazê-las, não é? Por isso, o que é que quer dizer dever? Não é? Olha, dever é estarmos obrigados a, não é? Ser necessário. Não é? Existe uma ordem para o fazer. Não é? É conveniente, não é? E foi acordado entre duas pessoas. Por isso, dever, por isso, a palavra em si quer dizer isto tudo. Por isso, o dever não existe em nós, é posto em nós, por isso isto é externo, né, que nos é ensinado. Nós, quando somos crianças, né, os papais e as mamães dizem, não é? Não deves tirar o brinquedo ao menino sem lhe pedir. Não deves bater no menino. Não deves tirar macacos do nariz e comer. O não deves é algo que nos é ensinado. Por isso, é ensinado por quem? Pela cultura, principalmente, porque o dever tem algo de diferente entre, por exemplo, os europeus e os americanos, né? Entre uma sociedade moderna e uma sociedade que ainda está em desenvolvimento. Né? Isto tem a ver também com a parte cultural. Pelos pais, sem dúvida nenhuma, né? Que são as pessoas, e quando eu digo pais aqui, podem ser cuidadores, não tem que ser o pai e a mãe biológico, pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô, as pessoas importantes para as crianças, na prática, quem está a educar, incluindo instituições. Depois, a sociedade em si. Não é? Há uma cultura, mas depois essa cultura é executada por uma sociedade. Isto também tem, o dever aqui tem grande influência. Pelas nossas crenças, por isso tudo do nosso desenvolvimento vamos acreditando em coisas que depois elas nos condicionam. Pelas religiões. Né? A religião é um dos motores do dever das pessoas. Né? Qualquer tipo de religião. Aqui o que é necessário é nós termos atenção a tudo isto, né? Porque nós não podemos tirar uma pessoa que faz a pergunta devo ou não devo fazer no Senegal ou a Londres. Não é? Não é a mesma coisa, porque as consequências sociais podem ser diferentes. As consequências, até mesmo para a própria vida da pessoa, podem influenciar. Por isso aqui o que é necessário é nós termos atenção, pensarmos. Muitas vezes a maior parte das nossas confusões é porque nós não pensamos. Se pensarmos, desconstrói e tem isto tudo. Não é? Por isso, quando é que nós fazemos esta pergunta? Por isso, o devo ou não devo fazer? Fazemos-la quando as coisas já não fazem sentido. Por isso, aprendemos determinadas coisas e a partir de determinado momento, ora, aí está a idade, aquilo não nos faz sentido. Depois é porque sentimos que houve injustiça na aplicação, por isso algo foi aplicado em termos diferenciados e eu sinto-me prejudicado. Por isso não considero que houve justiça. Por isso faço a questão, devo ou não devo fazer. Quando não há igualdade. Né? Por exemplo, aqui um exemplo do género, entre homens e mulheres. Né? Devo ou não devo fazer?
Geralmente os homens fazem e as mulheres não devem fazer. Não é? Por isso é uma cultura machista. Tem a ver com a parte cultural. Fazemos a pergunta quando mais nada resultou. Por isso, nós experimentámos tudo aquilo que conhecíamos, tudo aquilo que nos ensinaram e nada resultou, então nós fazemos a pergunta: será que devemos ou não devemos fazer? Quando queremos ser nós a decidir. Por isso, como nós, a determinado momento da nossa vida, vemos que tudo isto que nos condiciona é externo, por isso foi-nos ensinado, foi-nos imposto, é o que esperam de nós, nós, a determinado ponto da nossa vida, queremos fazer algo nosso. Então, devo ou não devo fazer? Na prática, estou a pensar pela minha cabeça. Ou também pode ser quando nos queremos vingar, não é? De alguém. Isto também pode ser utilizado positivamente ou negativamente. Não é? Devo ou não devo prejudicar aquela pessoa que me magoou, que me foi infiel, que me bateu? Não é? A pergunta pode ser feita nos contextos positivos ou negativos. Ou também podemos fazer a pergunta quando estamos desesperados. Por isso, quando sentimos isolados, não temos apoio de ninguém, as pessoas não nos ligam, não somos importantes para alguém, não é? Esta pergunta pode vir à cabeça. Não é? Por isso, aqui o que é necessário é nós vermos que a pergunta, devo ou não devo fazer, tem a ver com tudo isto. Não é? Para já é um dever. É algo que esperam de nós. E se nós estamos a fazer a pergunta é porque queremos, se calhar, fazer algo que as pessoas não esperam de nós. Aqui a maturidade tem muito a ver. Não é? O tempo de vida e as experiências e as tentativas e erros, os sucessos e insucessos que tiveram. A personalidade é algo que tem muita importância nesta pergunta, porque a nossa personalidade em si é dinâmica durante a vida, não é? Nós temos um tipo de personalidade, mas vamos nos adaptando, não é? A personalidade potencia a mudança. Nós estivemos com pessoas de determinada crenças, acreditares, educações, a nossa personalidade adapta-se àquele contexto. Se mudarmos para outro tipo de pessoas, para outro país, para outra cultura, nós temos a mesma personalidade, mas adaptada ao contexto. Não é? O género aqui diferencia muito nesta pergunta, não é? Porque tem a ver com o dever. Ora, a cultura machista diz que o homem pode e a mulher não deve. Isto é a base, por isso é que há tantas desigualdades. Não é? O masculino tem menos consequências quando faz. Por isso, devo ou não devo fazer? Faço. As consequências, mesmo as negativas, são menos do que se ele for do género feminino. Sociais, de poder, de influência. E no género masculino, sempre que faz e há consequências negativas, tem sempre muitos apoios. É quando os homens se fazem de coitadinhos. E nós somos especialistas a fazer-nos coitadinhos. Nós queremos as coisas à nossa maneira. A maior parte dos contextos faz as coisas à nossa maneira. Mas depois há contextos que não fazem. E nós sentimos ali a resistência, não é? E impomos. Quando impomos e o contexto continua a não aceitar o que nós queremos, nós fazemos de coitadinhos. Porque o contexto, nós ao fazermos de coitadinhos, vem-nos dar apoio. Coitadinho, o que é que tu tens? O que é que aconteceu? Isto, no género feminino, todos nós vemos. Nem basta ser da nossa família ou do grupo de amigos. Existem sempre aquelas pessoas que vivem de serem coitadinhos. No registro masculino, isto é muito nesta parte das consequências. Devo ou não devo fazer? Na prática não está a pensar, ele sabe o que vai fazer, só está a ver as consequências são negativas ou positivas. Negativas, isso, só se for apanhado. Não é? Ora, aí está. Se não for apanhado, mesmo que seja um erro, o género masculino repete. Ele só deixa de repetir quando é apanhado. No feminino, as consequências mudam tudo, mas tudo mesmo. Às vezes até coisas que não deviam mudar. Por isso, quando alguém do sexo feminino diz devo ou não devo fazer e faz, a consequência depois, se for negativa, põe em causa tudo. Tudo. E não deve fazer, porque no género feminino no género masculino isso não aconteceu. A mulher é sempre mais penalizada porque tem o dever de ser pura, obediente, boa mãe. Isto aqui é uma cultura machista. Por muito que se queira mudar, isto está enraizado. Nós entramos nas universidades e vemos que 90% das pessoas que saem dos cursos, por exemplo, de ciências, já é do sexo feminino. Elas entram no mercado de trabalho e, passado 10 anos, elas continuam lá, todos com chefes em cima. E se fôssemos a ver as competências dos chefes e as notas dos chefes, eles têm menos competências e menos notas. Por isso são os incompetentes a mandar nas competentes. Isto aparece em todas as grandes empresas. Basta ver o número de diretores e administradores que existem e o género que são.
tudo isto tem influência no deve ou não deve. E, claro, no género feminino, se as consequências forem negativas, ela depois tem medo de repetir. Ao contrário do homem que repete, mesmo que não seja, desde que não seja apanhado, a mulher não repete, porque as consequências mudam muito do contexto dela. Aqui, a intervenção especializada, como é que intervém nestes casos, não é? Porque devo ou não devo fazer muito complexos, não é? Há pessoas que devo ou não devo deixar as coisas para os meus filhos, devo ou não devo divorciar-me, devo ou não devo adotar, devo ou não devo abandonar um cão, o devo e o não devo está em todos os nossos momentos da vida, não é? Por isso, quando a pessoa não consegue decidir ou essencialmente decide mal, por isso não pensando, pede ajuda especializada. Ou deveria pedir. Não é? E aí a nossa intervenção qual é? Ora, nós estamos de fora. Temos que estudar a pessoa e ver quais são as necessidades da pessoa. As passadas e as atuais. Uma pessoa pode hoje ser o fruto de, por exemplo, um passado violento. Não é? De ser vítima de abusos. Ora, o passado é tinha determinadas necessidades. O atual é outro. Por exemplo, já não é vítima. Então, não pode estar a pensar hoje como pensava ontem. Não é? Por isso, aqui as necessidades da pessoa é importante. O contexto da pessoa, não é? O passado e o atual. Não é? Para nós vermos quem, no contexto dela, domina, se ela é a dominadora ou se ela é submissa, e quem beneficia. Não é? Quem é que beneficia do que ela faz. Ao pé de uma mulher, há uma data de pessoas que beneficiam, não é? Pais, mães, filhos, maridos, irmãos. As mulheres têm um mundo sobre os ombros, não é? Por isso, quando uma mulher diz devo ou não devo fazer, muitas vezes até é porque sente este poder, este peso de ter tudo em cima dela. Ela não pode fraquejar. Só os outros é que podem. Ela tem que estar lá para tudo. Temos que fazer aqui, trabalhar as antecipações dos quadros, por isso, o que é que pode acontecer no deve e não deve fazer, por isso eu faço. O que é que pode acontecer? Isto. Quais são as consequências? Pois temos que estudar as consequências. Temos que ensinar a pessoa a fazer resolução de problemas. Por isso, a decisão é importante. Não é? Eu estou a decidir baseado em quê? Avaliei o quê? Não é? Que consequências podem haver? Se eu disser sim, quais são os meus benefícios e os meus malefícios? Se eu disser não, quais são os malefícios e os benefícios? Não é? Ora, isto é a resolução de problemas. E a maior parte das pessoas não resolve problemas. Faz tentativa e erro. Faço. Deu errado. Faço o contrário. Deu errado. Por isso, ora, se deu errado de uma maneira ou de outra, o que é que eu faço? Ora, isto tem que ser pensado. Não é? Por isso, nem tudo na vida é eu faço, dá certo, eu não faço, dá certo. Não é? Pode haver situações até ao contrário, não é? Eu não faço e dá errado, e eu faço e dá certo. Isto confunde as pessoas, não é? O que é que as pessoas decidem? Por isso isto tem muito a ver aqui com a vivência das pessoas e das experiências. Temos de trabalhar a autoestima das pessoas, não é? Quem faz esta pergunta, devo ou não devo fazer, tem que saber que competências tem, não é? Como é que sabe gerir as suas emoções? Como é que vai acontecer no depois? Porque eu, depois de uma decisão, há um depois. Como é que eu vou estar no depois? Vou-me sentir bem? Vou ter competências para gerir bem essa situação? Isto tudo tem que ser pensado antes, não é? Que é para nós podermos dizer sim ou não. Por isso, no devo ou não devo fazer, o único conselho base que eu dou é que benefícios eu tenho em dever fazer ou não dever fazer. Que benefícios é que eu tenho? E se vocês fizerem essa pergunta, muitas vezes vão ver que muitas vezes vocês andam a decidir coisas sem benefício nenhum. Devo ou não devo fazer? Fazem. Não temos benefício. Então para que é que fazem?